quando você toma uma decisão, vou começar a investir com determinado propósito, determinado objetivo, você pode seguir dois caminhos, né? Você pode focar primeiro na multiplicação de patrimônio e depois em geração de dividendos. Ou você pode, desde o início, focar em geração de dividendos. Qual é a diferença entre uma coisa e outra? No nosso cenário econômico hoje, o que a gente tem? A gente tem aumento dos gastos públicos, aumento da arrecadação federal, mas o aumento dos gastos consegue ser maior ainda do que o aumento da arrecadação federal. A gente tem uma injeção cavalar de dinheiro na economia. O nosso M2 no Brasil está crescendo muito. O que é o M2? É a quantidade de dinheiro que é injetada na economia. Olha aqui para esse gráfico que você vê aqui na minha tela. O M2 nada mais é... Olha aqui, ó. O M2 nada mais é que a quantidade de dinheiro que é injetado na economia por meio dos bancos, né? E a gente viu acontecendo o quê? Ó, ao longo da década de 90, praticamente estagnado. Depois, a partir do Plano Real, a gente começou a ver o M2 crescendo. A partir de 2008, 2009, com as intervenções na economia, isso aqui cresceu ainda mais. A partir de 2020 cresceu ainda mais. E a gente vem crescendo cada vez mais. O que é isso? É dinheiro artificial sendo injetado na economia. E perceba a inclinação do gráfico. Cada vez mais dinheiro sendo injetado na nossa economia de forma artificial. Só que tem um negocinho, tá? Isso aqui é o quê? Quantidade de dinheiro artificial injetado na economia. Então, mais dinheiro farto, mais dinheiro disponível, certo? Se você tem mais dinheiro disponível, por mais que, poxa, Vinícius, esse dinheiro não tá na minha mão, não tá certo esse negócio aí, mas tem mais dinheiro na economia. Só que se você tem mais dinheiro na economia, para uma mesma quantidade de produtos sendo vendidos, o que acontece? Vamos pegar aqui, ó, PIB potencial. Para a mesma quantidade de produtos sendo vendidos, você tem inflação. Olha o que está acontecendo aqui com o nosso PIB potencial, que é o que? A nossa capacidade produtiva do país, né? Estamos estagnados há 10 anos. Só que nos últimos 10 anos, olha o quanto de dinheiro entrou na nossa economia. É por isso que a gente tem inflação atrás de inflação. É por isso que você vai no mercado e você vê, caraca, a inflação oficial é 4%, em que planeta Terra? É outro planeta Terra, não é esse planeta Terra que eu vivo aqui. Então, hoje, a gente tem uma grande injeção de dinheiro artificial na economia, o que nos leva a ter uma provável inflação no futuro. Tá? No futuro breve. Vocês já estão vendo, isso aqui eu não falo de hoje, vocês já estão vendo as expectativas de inflação muito maiores do que vinha sendo divulgado 6 meses atrás. Eu já alertava você sobre isso, que a gente está com a produtividade estagnada, a gente está com o nível da produção estagnado, a gente está injetando dinheiro artificial na economia e isso nos leva a ter inflação. Num cenário de inflação mais alta, com um governo que quer juros baixos, que fez uma campanha juros baixos já, que pegou o partido, ou integrantes do partido, que seja, bonequinho do Roberto Campos Neto, botou fogo, botou em caixão, porque tinha que derrubar o juro. Você acha que o juro vai cair? Principalmente agora, se aproximando das eleições municipais. Daqui a pouco a gente tem, 2026 está logo aí. Você acha que a taxa de juros vai subir? Temos inflação para cima e eu duvido que a nossa taxa de juros volte a subir. Pelo contrário, acredito que ela continua caindo. Só que com o cenário da inflação mais alta, o que acontece? Será que as empresas que precisam de uma condição econômica favorável para se multiplicarem, essas empresas com maior potencial da multiplicação vão multiplicar? Ou será que a valorização vai vir muito mais daquelas empresas mais feijão com arroz? Daquelas empresas mais água na canela. Daquelas empresas sem muita emoção, sabe? Se você busca adrenalina, recomendo que você vá num cassino, vá, sei lá, joga totobola, alguma coisa assim. Mas hoje, no cenário que a gente tem na Bolsa de Valores, eu acredito que as maiores multiplicações vão vir das empresas mais conservadoras, das empresas mais perenes, daquelas empresas mais que têm um poder de repassar a inflação para o cliente. Num momento do país com inflação, será que aquelas empresas de multiplicação vão ser aquelas melhores que vão mais rentabilizar? Não. Vão ser justamente as empresas que têm esse poder de repassar a inflação para o cliente, né? Que, na sua maioria, são aquelas empresas que pagam dividendos. Por mais que as ações focadas em multiplicação de patrimônio elas tenham maior potencial de rentabilidade, eu acredito que esse potencial de rentabilidade continuará sendo potencial. E quando que vai deixar de ser potencial e se tornar rentabilidade de fato? Quando a gente tiver uma condição macroeconômica favorável, uma condição de inflação mais controlada, juro mais baixo,
do dólar não disparando tanto, porque o dólar estimula a própria inflação. Aí você tem custo de crédito mais baixo para as empresas, custo de crédito mais baixo para as pessoas, né? Aí você tem um consumo maior. Aí você tem uma condição efetivamente para essas empresas de multiplicação. Você consegue medir isso muito pelo varejo. Como é que está o varejo? O varejo está sangrando até hoje, queridos. Então eu acredito fortemente que as melhores empresas, as que mais vão valorizar, vão ser aquelas mais conservadoras.